Muito bem, para arrematar o princípio do impulso oficial, ou seja, o processo tem prosseguimento aí de ofício pelo juiz, uma vez provocada a função jurisdicional. É inerte. Protocolizou a petição inicial, de um modo geral, prossegue. É o impulso oficial com o princípio da ação ou demanda, o princípio da inércia, esse contraponto. Vamos ver a decisão judicial. Paralisado o processo por mais de 8 anos, sem que a exequente promova nenhum ato ou procedimento para impulsionar o andamento do feito, fica caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o princípio do impulso oficial não é obrigatório, não é absoluto, desculpe, nada é absoluto. O que está dizendo ali? Pessoal, esse caso, ele ficou parado por 8 anos, dependendo de providência que cabia ao exequente. O exequente cabe indicar os bens à penhora, não encontrou o bem à penhora, não encontrou, o executado não foi encontrado para ser citado na execução. Cabe ao exequente dar andamento ao processo. É claro que se não depender dele, não vai prescrever, essa prescrição intercorrente não vai ocorrer. Citou, ele promoveu a citação, ou seja, pagou o valor que se paga ali para a condução do oficial de justiça, ele ofereceu o endereço, ele promoveu a citação. Ele fez de tudo que podia para encontrar bens à penhora, não encontrou, não prescreve, ele não perde esse direito. Agora, deixar parado, pensando que o juiz vai determinar, não, é inércia. O juiz pode promover alguns impulsos oficiais no processo. O processo é público, é a relação publicista. Mas o juiz, de um modo geral, não pratica nenhum ato que possa beneficiar a esta ou aquela parte. O fato é que ele perdeu, ocorreu a prescrição intercorrente. Não poderá mais ele se valer da ação executiva para receber o seu crédito. Entendido? Vamos então para frente. Vamos para frente. Princípio da cooperação. Pessoal, isso não está previsto na Constituição, mas está previsto no novo CPC. O novo CPC albergou, encampou uma série de princípios, chamados princípios transnacionais, previstos em ordenamento jurídico de outros países, de outras nações. Um deles é a cooperação. O processo civil moderno, as partes não são vistas mais como inimigas entre si, todos dois inimigos do juiz. Não, pelo menos em termos de ideário, o que se visa com o processo é a busca da verdade para a efetivação da justiça, é a realização da justiça, é a realização do que é justo. Se deve, tem que pagar, dar a cada um o que é seu. E o processo deve fazer valer isso. O processo deve conferir às partes tudo aquilo que elas teriam, independentemente do processo. E é por isso que o novo Código prevê uma atividade cooperativa triangular. Uma atividade cooperativa triangular. A relação processual é representada assim. Aqui no vértice está o juízo. O juiz com todo aquele aparato, o escrivão, tudo. E aqui no outro vértice o autor e aqui o nosso réu. Então haveria ou deve haver, segundo esse princípio, uma cooperação de todos eles. Além de uma cooperação estabelecida agora no novo Código de Processo Civil, uma cooperação entre os diversos órgãos do judiciário. Cada vez mais vai se unificando a jurisdição.
A comarca de São Paulo deve cooperar com a comarca lá, com o juiz da comarca de Cuiabá, cumprindo cartas precatórias, diligências, fazendo de tudo que a justiça ou a jurisdição é una. Está estabelecendo, inclusive, no Código de Processo Civil, uma cooperação internacional. É claro que isso depende da celebração de acordo, mas as partes devem cooperar entre si na busca da realização do direito. Então, o ônus compete ao autor, mas o réu, às vezes, tem condições de esclarecer aquele fato. É um caráter isonômico entre os sujeitos do processo, o autor, o réu, e todos são tratados isonomicamente. Acabou, do ponto de vista do juiz, aquele juiz apático, que ficava só ali, chamado ignorante institucionalizado, ficava ali esperando que as provas fossem a ele, cada vez mais ele está mais ativo. É o que nós chamamos de ativismo judicial. Nada mais é do que a cooperação. Às vezes o juiz manda até produzir provas de ofício. É uma participação ativa das partes que pode pedir, alegar e provar a legitimação do processo. Enfim. Princípio da cooperação. Cadê? Não passou. Aqui passou. Ainda princípio da cooperação. O processo é entendido da perspectiva desse princípio da cooperação como um diálogo entre partes e juiz, e não um combate. Processo não é uma luta de astúcias, onde vence o mais forte. Na visão do novo Código de Processo Civil, o processo é um diálogo que leva em conta a principiologia, leva em conta regras, que leva em conta, em última análise, os fins da Constituição. É um modelo constitucional do processo. As partes e o próprio juiz tem o dever de esclarecimento, de consulta, de prevenção, de auxílio, de urbanidade. É um dever de todos. O juiz deve esclarecer por que está praticando esse ato agora e daquela forma. As partes também devem fornecer subsídios. O juiz deve prevenir. Se não houver essa produção da prova, é claro que o advogado sabe disso, porque tem conhecimento técnico. Ou melhor, neste caso, o ônus da prova foi invertido. Ninguém alega o desconhecimento da lei. A lei diz que o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito. Ou quem alega deve provar. Mas o juiz achou por bem, neste caso específico, para trazer a igualdade de armas, resolveu inverter o ônus da prova. E ele tem o dever, nessa hipótese, por exemplo, de prevenir, de falar, nós vamos inverter o ônus da prova. Conhecer de ofício é diferente de decidir sem ouvir as partes. O juiz pode decidir de ofício muitas e muitas questões. Decidir de ofício significa decidir sem que as partes digam nada. Sem que as partes requeiram. O juiz pode reconhecer a ausência de uma condição da ação. Assunto que nós ainda vamos abordar. Ele pode reconhecer e declarar a ausência de um pressuposto processual, que pode levar à nulidade do processo. De ofício ele pode, mas em nome da cooperação judicial, ele não pode decidir sem ouvir as partes. Na linha do Código de Processo Civil novo CPC, o juiz não pode decidir nem matéria de ordem pública sem ouvir as partes. Há uma crítica muito grande sobre isso, que vai burocratizar muito a justiça. Hoje, de ofício, sem que ninguém fale nada, sem que ouça quem quer que seja, o juiz manda extinguir, ou extingue, o juiz extingue o processo sem julgamento do mérito, por falta de uma condição da ação, por exemplo, interesse, legitimidade, possibilidade jurídica. Na linha do código que está por vir, não poderá mais, em nome da cooperação. Matéria de ordem pública é evidente, cooperação versus celeridade. Aqui foi colocado para que você reflita sobre essa ponderação. O que deve prevalecer? A ponderação como um valor absoluto, e tudo
todo juiz tem que ouvir as partes? Ou em certos casos deva prevalecer a celeridade? É isso que eu submeto a você. Penso eu, adiantando, que em muitos casos a cooperação vai ceder à celeridade e os tribunais vão chancelar esse ponto de vista. Aqui uma decisão judicial do STJ, um julgado, relatoria do ministro Humberto Martins, falando do princípio da cooperação. A intimação para indicar bens à penhora. A intimação para indicar bens à penhora. Intimação do devedor. Segundo o princípio da cooperação, o devedor deve indicar bens à penhoras, sob pena de haver litigância de má-fé e ser condenado à multa, ser imposta a multa. Você veja, o devedor indica bens à penhora. A que ponto chegamos? Em nome da cooperação, em nome da realização do direito. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação, coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma, o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Trocando em miúdos, pode, e o Código é expresso nesse sentido, pode e deve. A pedido do exequente, o juiz intima o executado para apresentar bens à penhora. Se não apresentar, pode constituir deslealdade processual, ausência de boa-fé, pode constituir má-fé que leva à imposição de multa. Tudo isso guarda relação com a cooperação. Princípio da função social do processo. E muitos desses princípios, você deve estar observando uns pontos para cá, não estão na Constituição. São esses chamados princípios transnacionais. Alguns estão em outras nações e na Constituição brasileira, e outros não estão na Constituição brasileira, mas são agora expressamente previstos no novo Código de Processo Civil. O artigo 6º contempla muitos princípios, e isso vai balizar o agir da jurisdição, balizar o agir das partes. Princípio da função social do processo. Eu nunca havia ouvido falar nisso, deve estar pensando você. Eu já ouvi falar na função social da propriedade. Se não der uma função social à propriedade, você está sujeito a perder a sua área de terras. Terra não é para ficar olhando, para ter uma posse platônica. Terra é para gerar riqueza, para plantar lavoura. E sem função social, a propriedade fica esvaziada. Mas aqui nós estamos falando de função social do processo. Para que serve o processo? É para solucionar conflitos com justiça. Não é solucionar de qualquer forma. O escopo fundamental do processo, a função social dele, é a pacificação social. O cidadão esbulhou a minha posse, mas o juiz mandou devolver o bem a mim. Cumpriu a função social do processo, fez justiça. Processo não é só para as partes gastarem dinheiro com custas ou advogados. Não, vai gastar. Mas quem deu causa, quem perder a demanda ou deu causa à provocação da máquina judiciária, é quem paga. E o processo atingirá o seu fim social. Julgado do STJ, excelente ministra Nancy Andrighi. Além do compromisso com a lei, o juiz tem um compromisso com a justiça. Quando se fala em lei, se pensa em regras postas, escritas. O juiz deve obedecer à lei, o juiz deve obedecer, sobretudo, às normas, lei, regras e princípios. O juiz tem um compromisso com o direito? Sim, mas tem com a justiça, está dizendo a ministra Nancy Andrighi. O juiz tem um compromisso com a justiça e com o alcance da função social do processo. Deve visar esse fim.
É claro, tudo em consonância com outros princípios. Nada é absoluto. Não fuja, juiz, também do princípio da legalidade, sair por aí pensando que é um Hércules a fazer justiça a qualquer custo. Se tem uma função social, tem, mas você está também adstrito à lei. O juiz tem compromisso com a justiça e com o alcance da função social do processo, para que este não se torne um instrumento de restrita observância da forma, se distanciando da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo. O que a ministra está dizendo? Deve obedecer à forma, sim, mas ela não tem um fim em si mesmo. Ela não tem um fim, a própria norma. Precisa buscar a função social do processo, que é a realização da justiça. E muitas vezes a forma, a legalidade deve ser deixada de lado. Esse sopesamento, essa ponderação é que constitui o nó górdio, a parte mais difícil num julgamento. Princípio da razoabilidade. É muito invocado o princípio da razoabilidade, mesmo no direito constitucional, mesmo não estando previsto na Constituição. Nem todos os princípios estão positivados, mas decorrem da própria estruturação do texto constitucional, da opção constitucional, da opção do Constituinte. Mas no CPC, no NCPC, está expresso no artigo 6º. As decisões judiciais devem obedecer critérios aceitáveis racionalmente, deve ser proporcional, não pode haver uma decisão judicial que imponha um grande ônus desproporcional às partes. É claro que algumas decisões judiciais recaem só sobre uma determinada pessoa, mas tudo isso tem que ser explicado pela razoabilidade. Devem ter um respeito às finalidades que justifica a concessão de liberalidade legalmente concedida, discricionariedade. Para ser discricionário, tem que explicar, tem que justificar. Para deixar ou postergar o princípio do contraditório, concedendo uma tutela antecipatória, que é perfeitamente possível, mas tem que se ponderar esses interesses. De um lado, eu estou postergando o contraditório, vai deferir uma tutela extremamente grave contra o réu, sem ouvi-lo, mas porque, de parte do autor, há um interesse maior do que o próprio contraditório. O fato é que as decisões judiciais têm que levar em conta a prudência, a sensatez, a coerência, o bom senso, é ser razoável. Entre esse interesse em jogo e este está pesando mais. Então eu favoreço ele, mas que está pesando mais faz assim, é claro. Respeita as finalidades que justifica a concessão. Justiça no caso concreto. O Código tem privilegiado isso. Em vez de ter uma justiça previamente definida, não, a justiça vai surgir. A justiça vai emergir da discussão do caso concreto e o juiz vai aferir. Esta cláusula não está bem clara no contrato do plano de saúde. Se permite ou não permite a substituição do coração. Mas se não permitir, o plano de saúde vai perder uma importância financeira, que o autor depois poderá até ser compelido a ressarcir o plano de saúde. Mas ele precisa trocar o coração, precisa fazer um transplante hoje, senão ele vai perder a sua vida. O que vale mais? A vida do autor ou essa postergação do contraditório? Defere-se a tutela antecipatória. Esse julgamento é razoável. Julgado na 4ª turma também do STJ, em relação ao valor da verba honorária. Ressalte-se que, em regra, é inadmissível o exame do valor fixado a título de honorários advocatícios em sede de recurso especial. Está falando que não se admite revisar valor de honorários advocatícios no recurso especial, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático probatório incerto nos autos, o que é vedado pela súmula 7 do STJ.
STJ não revisa elementos fáticos. Aquilo que decidiu, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, em termos fáticos, o que ocorreu e o que não ocorreu. O STJ parte daquele conjunto probatório, não revolve provas, é isso que está falando, mas vamos para frente. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade de uma importância arbitrada, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Pessoal, o que está dizendo nesse julgado tem tudo a ver com o princípio da razoabilidade. Em princípio, o STJ não revolve prova, não remexe no que já foi definido. Ele parte daquele princípio, daquela premissa. E para reavaliar honorários advocatícios, de um modo geral, tem que verificar provas. Mas nos casos, em alguns casos, no caso concreto, a justiça da decisão está indicando que os honorários, por exemplo, foram fixados de forma irrisória. Você percebe que a demanda tem um dado valor de 1 milhão. O juiz fixa R$100 de honorários advocatícios. E neste caso, seguindo o princípio da razoabilidade, o STJ, afastando de certa forma a incidência da súmula número 7, resolveu refixar os honorários advocatícios. Muito bem. Princípio da lealdade processual, princípio da boa-fé. Isso tudo se imbrica com outros princípios, com a cooperação, com o princípio da moralidade. O processo não é a luta de astúcia. O processo visa um fim, a realização da justiça. Não basta ser legal, tem que ser moral. As partes têm a agir com lealdade com o juiz, lealdade com a outra. Eles não são inimigos, são adversários na questão, porque eu puxo para um lado, você puxa para outro. Mas eu tenho o dever de apresentar as provas, os fatos ao juiz. E a leitura que se fará desses fatos cabe ao juiz valorar os fatos. Não mintam, não inventem, não distorçam os fatos, não seja desleal com a outra parte. É executado, não esconda o bem, se tem que executar, tem, é claro, ele vai esconder. O princípio da lealdade, inserida no artigo 8º do NCPC, é decorrente dos princípios da cooperação e da moralidade. Veja que isso está mais ou menos imbricado. Honestidade, não só das partes, mas de todos envolvidos no processo. O autor, o réu, seus advogados, o juiz, o promotor, o escrivão, todos devem observar a lealdade. Para quem desobedece isso e age com má fé, a litigância de má-fé, o Código prevê, o novo CPC tornou mais pesadas as multas. O juiz pode impor multa por litigância de má-fé, por não ter obedecido o princípio da lealdade, não foi leal. O que é ser leal? É levar os fatos ao juiz, é cooperar, é visar um fim moral, a realização do direito. Pouco importa se você esteja na condição de autor ou de réu. Vamos lá. Um julgado do STJ. Não, isso aqui nós já vimos. Vamos para frente. Há um outro julgado aqui do STJ sobre o princípio da lealdade. Vamos ler. É consectário, é decorrência, é consectário do princípio da lealdade processual a impossibilidade de se pleitear pretensões descabidas, inoportunas, tardias ou já decididas, que somente servem para contribuir com o abarrotamento dos tribunais, como a que ora a Defensoria Pública insiste em ser analisada por esta Corte. Não sei o que é que a Defensoria pediu, mas o tribunal decidiu que essa atitude da Defensoria, neste caso concreto, atentou contra o princípio da lealdade processual. Poderia não ser a Defensoria, ser outro, é claro. E constitui aqui
segundo essa visão, constitui deslealdade. Pleitear algo absolutamente descabido, inoportuno, absurdo, tardio, que já foi decidido. É isso. Princípio da cronologia. Agora o artigo 12. A Constituição não trata disso. O artigo 12 trouxe a regra que as decisões devem ser decididas em ordem cronológica. Há algumas exceções. Um habeas corpus tem que ser apreciado na frente de uma demanda que está 1 ano lá, um mandado de segurança, uma questão de alimentos, uma série de exceções. Se não incidir nas exceções, vamos obedecer à ordem de chegada. Agora se impôs o princípio da fila. Princípio da fila no processo civil. Tem que seguir a fila. Isso é bom? Não sei. Isso é a mesma coisa de falar todos ficam na fila aqui. Mas na fila tem pessoa que só vai fazer uma pergunta. Tem caso que é muito demorado. Há 5 na fila ali, tem o primeiro, o quinto, o último, esse, aquele, que eles podiam ser chamados e resolvido tudo. Pessoal, o juiz tem que ter uma formação extraordinária. Além da formação jurídica, exige do juiz muito e muito bom senso. Deveria o judiciário exigir que se gerisse, que todos que atuam no judiciário fossem gestores de processo. E a gestão de processo implica, às vezes, que eu reúna 10, 20 ou 100 processos e decidam todos de uma vez, não numa só sentença, não estou falando isso, porque são casos semelhantes. Isso tem a ver com a gestão, com a racionalidade. Isso aqui parte do pressuposto, a meu ver, que o juiz é um mentecapto, que o juiz é um irresponsável, o que não é verdade. Para mim isso é um absurdo querer impor isso ao juiz, bastaria dizer que ele tem que gerir o processo, ele tem que gerir a sua vara. O desembargador deve gerir o seu gabinete, assim o ministro. Mas aí está posto, não sei se isso é bom, eu creio que não. Eu prefiro acreditar no nosso juiz, eu prefiro acreditar num treinamento, de dar um treinamento de gestão a nossos julgadores, e não uma imposição desta. Vamos lá, julgamento aqui do STJ. Basta buscar nos fundamentos da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana, que por sua própria significância impõe a celeridade necessária, peculiar à tramitação prioritária do processo, em que figura parte com enfermidade como portador do vírus do HIV. Tudo isso pela particular condição do recorrente, em decorrência de sua moléstia. Isso é muito, muito razoável. Tem o princípio da cronologia, mas há lá um processo pedindo medicamento de uma pessoa que tem o vírus do HIV e o juiz vai pôr o sujeito na fila? No banco não se colocaria, então que o judiciário também não coloque, é isso que está dizendo o acórdão. O bom senso é que conta. Eu nunca precisei de lei alguma para dar o lugar a uma pessoa idosa, a uma pessoa que está com dificuldade de locomoção. Isso é bom senso. Essa lei, para mim, que estabelece esse princípio da cronologia, é uma lei, pelo amor de Deus, de idiotas. Eu participei da comissão, estou aqui falando isso, mas nem tudo, ou de nem tudo a gente tem controle. Eu conheço a magistratura brasileira, composta basicamente por pessoas que têm bom senso, que trabalham. Infelizmente o judiciário não tem os recursos de que precisaria. Vamos para frente, pessoal. Princípio da efetividade. Máxima coincidência possível. O processo deve dar à parte tudo aquilo que ele teria, independentemente do processo. Então, deve-se extrair do processo aquilo que se pode dar. Se é um processo de execução, na medida do possível, vamos fazer com que o credor receba o seu crédito. Provimento formal e material, os provimentos judiciais, as decisões, as sentenças,
devem ser cumpridas, realizadas. Tudo isso num tempo oportuno, senão não interessa mais. É o binômio aqui, ó, efetividade, celeridade. O processo deve ser efetivo, dar à parte aquilo que ele teria, e numa celeridade desejável. Se isso não houver, constitui a negação ao acesso à justiça, constitui a negação a uma série de princípios. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu vou me permitir somente ler este julgado também do STJ sobre o princípio da efetividade. Há uma série de outros subprincípios. Fica para você o material. Esta é uma aula sobre princípios. A partir da próxima aula abordaremos outros temas na ordem do código. A principiologia figura logo no início, nos primeiros artigos do Código de Processo Civil. Por isso nós dedicamos essa primeira aula. Vamos à leitura. Em observância ao princípio da efetividade, mostra-se desrazoável. Eu acho que é desarrazoado. Em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor seja impossibilitado de obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no artigo 649 do CPC gozam de impenalidade absoluta. Pessoal, o STJ está caminhando no sentido de permitir a penhora de salários. Salários altos. O sujeito ganha 50 mil reais por mês e não paga seus credores, porque o salário é impenhorável. Está falando que isso afronta o princípio da efetividade. O STJ está afastando a lei em nome desse princípio e manda pagar o credor. Que isso não fere a dignidade da pessoa humana desse devedor. Pessoal, foi uma satisfação estar aqui com vocês nesta primeira aula do nosso curso de processo civil e vamos prosseguir com outros temas na próxima aula. Até mais e muito obrigado.